Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar aqui mais uma live para falar sobre déficit calórico e emagrecimento. Nessa live eu vou responder as perguntas que vocês trouxerem para mim a respeito desse tema. Foram enviadas algumas perguntas aqui na caixinha de perguntas que eu coloquei mais cedo nos stories. Eu vou responder sobre isso também, tá? A qualquer momento que você tiver uma dúvida sobre esse tema, inclusive agora mesmo, você já pode enviar aqui nos comentários ou então nessa caixinha aqui com um ponto de interrogação, que eu vou responder durante a live. Beleza? Vou falar um pouco sobre os pontos mais importantes nesse tema. Muitas pessoas já sabem que para emagrecer é necessário o déficit calórico, mas não é só isso. E qual o problema de se basear apenas no déficit calórico? Eu queria saber se está tudo ok aí, vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem, tá? Depois vocês comentam aí embaixo. Mas eu vou começar falando aqui um ponto muito interessante, porque muito se fala no déficit calórico, inclusive eu já falei aqui nas minhas lives anteriores, que para emagrecer você precisa comer menos e gastar mais, certo? Então você precisa entrar em déficit calórico. Você tem a sua quantidade de calorias que você gasta normalmente ali no dia. A gente tem a taxa metabólica basal. A partir dessas calorias, a gente vai calcular quanto a gente deve ingerir. Isso o nutricionista vai fazer exatamente para você. E para quem quer emagrecimento, você tem que consumir menos calorias do que a sua taxa metabólica basal. Então, por exemplo, se você consome 2.000 calorias, perdão, se você gasta 2.000 calorias no dia, então tem ali o gasto que você já tem naturalmente, sem fazer nada, o seu corpo ele já vai consumir calorias para se manter ativo, para você se manter vivo. Tem um gasto a mais, onde é composto por efeito térmico do alimento, ou seja, quando você consome o alimento, nosso corpo gasta calorias para consumir aquele alimento, para digerir bem. E tem outro gasto também proveniente do exercício físico. Então, quanto mais exercício físico você faz, mais calorias você gasta, certo? Então, digamos que uma pessoa aqui que treina, faz uma alimentação correta, ela gaste, né, o corpo dela gaste 2.000 calorias por dia. Se você consumir, se você comer o equivalente a 1.800 calorias, você vai emagrecer. É bem provável que você emagreça, porque você está em déficit calórico, certo? Você está comendo menos do que você está gastando. Então, basicamente, o déficit calórico é isso, tá? Esse controle de calorias, essa regulação que você faz para menos ou para mais. Vocês estão conseguindo me ver bem? Aqui na minha tela está um pouco travada aqui, não sei se é a internet, mas espero que esteja tudo certo aí. O ponto mais importante é que o déficit calórico ele acaba sendo pregado como se fosse a única coisa para o emagrecimento. Então, se você entra em déficit calórico e você deve buscar isso a todo custo, você vai emagrecer, você vai perder peso. Só um minutinho. Vamos lá. Mas não é bem assim, tá? Até porque para você manter uma dieta comendo menos do que você gasta é difícil. Se você já tentou fazer uma dieta restritiva, tentou cortar algum alimento da sua rotina, você sabe muito bem que é complicado, é mais difícil você fazer isso do que você fazer uma dieta, por exemplo, para ganho de peso. Para ganho de peso você tem que comer mais do que você gasta. Então, teoricamente é mais fácil você consumir mais calorias, certo? Mas vamos lá, tem alguns pontos importantes nesse tema. Primeiro, quando a gente está fazendo a restrição calórica, ou seja, quando a gente está comendo menos do que a gente gasta, o nosso corpo ele começa a se regular, começa a se controlar para que a gente tenda a consumir mais. Então ele vai estimular mais o apetite, vai estimular mais a fome através de alguns hormônios. Então, por exemplo, quando a gente passa muito tempo com o estômago vazio, nosso corpo ele vai começar a aumentar a produção de grelina. Essa grelina é um hormônio que estimula o apetite. Então a gente começa a ficar com mais fome quanto mais grelina a gente tem. E aí, para quem faz o déficit calórico, se você não faz uma alimentação de forma adequada, por exemplo, comendo alimentos integrais, comendo alimentos que vão digerir ao longo do tempo, de forma lenta,
comendo de forma mais frequente, provavelmente você vai ter um aumento da grelina, tá? O seu corpo vai produzir mais grelina, você vai ficar com mais fome e por consequência vai ser bem mais difícil de você manter isso no longo prazo. Vai ser bem mais difícil de você continuar sem comer no longo prazo, porque a fome, a sensação de fome é uma coisa muito instintiva do ser humano. Certo? Quando a gente está com fome, a gente fica desesperado por comida. E se você mantém a vida toda, por muito tempo, essa sensação de fome ali presente, por conta dessa regulação que o nosso corpo tem, você provavelmente vai desistir de fazer dieta. Provavelmente você vai desistir de perder peso. E é o caso das pessoas que fazem aquela dieta restritiva ao máximo, que perdem muito peso em pouco tempo, por exemplo, 20 quilos em 1 ou 2 meses, e aí no mês seguinte ela recupera todo o peso. Ela ganha tudo aquilo que ela perdeu. Por quê? Porque ela não conseguiu manter isso no longo prazo. Porque ela sentiu tanta fome, o corpo dela estimulou tanto a grelina, estimulou tanto hormônios que liberam apetite, que ela não conseguiu manter, porque ela sentiu fome. Certo? Esse é um problema muito grande. Então, se você não faz uma alimentação correta, se você não faz o controle alimentar com os alimentos adequados para a sua dieta, provavelmente você vai passar por isso. Certo? Outra coisa que também pode acontecer é quando a gente faz a restrição de carboidratos. E aí entra um ponto aqui muito importante, né? Porque existe um modo de fazer a dieta que é a dieta low carb. A dieta onde a gente consome pouquíssimo carboidrato. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Até porque seria mais apropriado que um nutricionista falasse sobre todos os detalhes ali, os pormenores da dieta low carb. Mas falando aqui por cima, você vai reduzir a quantidade de carboidratos que você consome para gerar um maior déficit calórico, para que você também não acumule esse açúcar que está entrando em forma de gordura e, enfim, vários outros aspectos. Porém, quando a gente reduz muito o carboidrato da nossa dieta sem controle, o nosso cérebro começa a sentir falta. O nosso cérebro ele consome muita glicose, tá? Muita energia, está sempre trabalhando. Então, o carboidrato ele vai fazer muita falta para o nosso cérebro. O nosso sistema nervoso ele pode acabar se desregulando, certo? Então, tem alguns problemas que acontecem, eu coloquei aqui para vocês. Existe o estímulo tanto para você comer mais carboidrato, então você fica naquela ânsia, naquela agonia para você comer açúcar, comer algo doce, comer farinha, comer pão, sabe? Esse tipo de alimento, que é um carboidrato de digestão simples. Ele é um carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, quando você consome, rapidamente seu corpo vai metabolizar e vai liberar glicose no sangue. Porque o seu sistema nervoso está precisando daquilo, está precisando daquela glicose. Quando você faz, só frisando, quando você faz uma restrição de forma inadequada, sem o acompanhamento de um profissional. Tá? Então, se você vai fazer uma dieta low carb, de baixo carboidrato, busque um profissional para fazer de forma adequada para você. Porque ele vai calcular exatamente o quanto você precisa consumir, porque varia de pessoa para pessoa. E se você faz de forma inadequada, de forma sem controle, vai acontecer isso que eu falei. Seu sistema nervoso vai acabar sendo atrapalhado, o seu cérebro vai pedir mais glicose, e você vai ter muito mais vontade de comer carboidrato do que antes, tá? Porque você fez simplesmente uma restrição de forma inadequada. Outra coisa que acontece é a restrição de gorduras. Tá? Então, existe a dieta também chamada de dieta cetogênica, que é quando você reduz a quantidade de gordura, certo? Então, tem alguns problemas a partir disso. Quando você reduz a gordura no consumo, você acaba digerindo as coisas mais rapidamente. Tá? A gordura ajuda a deixar o metabolismo um pouco mais lento, acaba diminuindo a velocidade da digestão, certo? Então, por exemplo, quando você consome um pão francês, o pão francês ele é um carboidrato de alto índice glicêmico. Ele vai ser digerido muito rapidamente, logo você vai estar com fome, você vai ficar com fome rapidamente, vai querer comer outra coisa. Quando você consome uma gordura junto ali, por exemplo, o ovo ele tem proteína, mas também tem a gordura da gema.
Então a gordura ela vai fazer com que a digestão fique mais lenta e você fique mais tempo saciado, certo? Então isso é mais importante para quem quer emagrecer, que é você manter o seu corpo mais tempo saciado sem sentir fome. Que o fome é um dos maiores problemas para quem quer fazer uma dieta de emagrecimento, para quem quer fazer o déficit calórico, certo? Outra coisa, quando a gente faz uma dieta com baixíssima gordura, e aí tem pessoas que acham que você quer perder gordura, você não pode comer gordura. Tem que cortar toda a gordura da dieta, não pode comer azeite, não pode comer ovo, porque tem gordura no ovo, não pode comer abacate. E não é bem assim. A gordura é importantíssima para o nosso corpo, principalmente relacionada à produção de hormônios, certo? Então nós precisamos de hormônios para todas as funções. E principalmente para quem quer emagrecimento, aqueles hormônios que trazem a saciedade, eles vão ser prejudicados. A gente vai produzir menos hormônios da saciedade, então a gente vai ficar com fome com muito mais facilidade, porque a gente está comendo pouca gordura, está consumindo pouca gordura. Então é importante sim você consumir a gordura de forma adequada para você, tá? De forma geral, 1 grama por quilo é a recomendação geral, certo? 1 grama por quilo de gordura. Mas cada pessoa é uma pessoa e o nutricionista vai calcular exatamente a quantidade que você precisa para que você não tenha problemas hormonais e não tenha problemas relacionados à fome, à saciedade, certo? Outra coisa que acaba acontecendo também, quando a gente faz a alimentação restrita de proteínas, a gente acaba entrando em outro problema, certo? Quando a gente acaba cortando a proteína. Proteína é o quê? A carne, o frango, o leite, o ovo, o peixe, tá? As proteínas elas são necessárias principalmente para a nossa manutenção da massa magra, para a manutenção da massa muscular. Quando a gente está fazendo emagrecimento, quando a gente está fazendo a dieta para perda de peso com déficit calórico, a gente vai perder peso de forma geral, certo? Se a gente fizer uma musculação, a gente vai trabalhar o nosso músculo para que ele se mantenha ali no nosso corpo ao longo do tempo. Qual a consequência disso para quem quer emagrecer? Por que a musculação é importante? Isso eu já falei várias vezes aqui nas outras lives. E a musculação é importante porque quanto mais músculo você tem no corpo, maior o seu gasto calórico, maior o seu gasto energético, certo? Porque a proteína, o músculo, ele consome energia para se manter ali. Se você perde músculo no processo de emagrecimento, o seu metabolismo no longo prazo vai tender a diminuir. Logo, vai ser muito mais fácil de você ganhar o peso que você perdeu, certo? Você não vai conseguir manter o seu peso, não vai conseguir se manter de forma estável ao longo do tempo. Então é importante você manter o consumo de proteína, porque é a proteína que vai formar o músculo. Se você não tiver um consumo adequado, nosso corpo ele não vai recuperar a musculatura a tempo. Por exemplo, se você treina, o nosso corpo ele melhora, ele aumenta a massa muscular no descanso. Então, se você não está consumindo a proteína necessária para o seu corpo recuperar, reconstruir aquele músculo, muito provavelmente você vai perder massa muscular e vai perder principalmente essa questão do metabolismo. O seu metabolismo vai ficar lento, você vai ter mais chances de engordar, vai ter mais chances de ganhar peso, certo? Outra coisa que acontece também, como eu falei do sistema nervoso, quando a gente corta muita proteína, o nosso sistema límbico ele acaba estimulando mais ainda a vontade de comer. A vontade, aquela não é bem a fome, tá? Mas o nosso sistema nervoso ele entende que precisa estimular para que a gente procure alimento, para que a gente consiga se nutrir, certo? Então isso é um mecanismo de defesa. A gente acaba querendo forçar o nosso corpo a perder peso através do corte da proteína, e aí o nosso corpo ele tenta se defender de alguma forma. E a forma que ele tem para se defender é estimular o nosso sistema límbico, estimular para que a gente busque alimento. E aí que vem o grande perigo. De todas essas dietas aqui que eu falei para vocês, né, que cortar carboidrato de forma inadequada, cortar a gordura de forma inadequada, cortar a proteína de forma inadequada, o problema é o efeito rebote. E eu já falei, eu tive uma live aqui exclusivamente sobre isso. O efeito rebote, que é aquele efeito onde a gente perde peso por um determinado tempo e logo em seguida a gente não consegue sustentar isso no longo prazo e ganha todo o peso que a gente perdeu.
Isso, você acaba entrando num ciclo vicioso, onde você corta tudo ali por um curto espaço de tempo. Por exemplo, as pessoas que querem um projeto verão vão cortar tudo que elas comem até o verão. Depois do verão elas vão ganhar tudo de novo e aí entra nesse ciclo de ganha e perde. E nunca consegue manter o corpo que ela quer, que ela deseja. Ela nunca consegue manter o corpo definido, nunca consegue manter o corpo adequado, com massa muscular, com baixa gordura. Isso acontece porque você entra no efeito rebote. Você fez uma dieta muito restritiva, você restringiu macronutrientes muito importantes, que é a proteína, a gordura e o carboidrato, de forma inadequada, tá? Então, você acabou tendo esse efeito rebote. E por isso que é importante você não pensar somente no déficit calórico. Não é só você pensar, eu quero emagrecer, eu vou comer menos do que eu gasto. Pronto. Vou cortar isso, vou cortar aquilo. Tem gente que demoniza o pão. Não pode comer pão se você quer emagrecer. Não é bem assim. Você pode comer pão sim. Pode comer farinha, pode comer macarrão. Não tem problema. Tudo vai depender da dose e do momento. Qual é a quantidade adequada para você? Tudo isso o nutricionista vai te indicar, certo? Então tenha cuidado com dietas restritivas. Não caia nisso, porque pode ser um problema muito grande. Certo? Então, assim, o que eu queria passar para vocês basicamente é que você não precisa focar somente no déficit calórico, porque a fome vai vir quando você reduzir a quantidade de comida, e se você não tiver um controle adequado da fome, se você não tiver um controle adequado do que você está comendo, dos alimentos que você está ingerindo, as chances são de que você não vai emagrecer de forma saudável, de forma correta e principalmente de forma duradoura. Então pensem muito mais no longo prazo. Vocês precisam pensar na manutenção do peso e não simplesmente cortar, cortar, cortar. Tá? Eu quero perder gordura para entrar naquele vestido, naquela festa e depois tanto faz. Eu quero perder gordura para ficar bem na praia no verão. E depois tanto faz, passa o restante do ano com gordura acumulada. E aí entra nesse ciclo. Não, se você pensar assim, não, eu vou fazer um projeto aqui para que eu consiga manter meu corpo definido o ano todo. E é possível, tá? As pessoas acreditam que não, porque elas estão muito acostumadas com esse padrão de ganha e perde. Mas é muito possível, é bastante possível você manter o seu corpo definido durante o ano todo, se você pensar no longo prazo e fizer as estratégias corretas. Então não foque só no déficit calórico, até porque você precisa de uma estratégia individualizada para você. Cada pessoa reage de uma forma diferente, certo? E agora eu queria trazer para vocês aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tema, tá? Surgiu alguma dúvida, tem alguma curiosidade sobre o déficit calórico, ou seja, comer menos do que gasta, manda aqui nos comentários ou nesse balãozinho com a interrogação, tá? Que eu fiz essa live exclusivamente para tirar essas dúvidas aqui sobre emagrecimento. E eu já coloquei aqui na tela uma pergunta que foi enviada mais cedo, que foi a seguinte: o treino de hipertrofia ajuda no emagrecimento? E como eu já comentei em alguns vídeos aqui no Instagram, sim, o treino de hipertrofia ele vai ajudar, mas tem um detalhe importante. Para quem quer emagrecer, a musculação ela não vai ter tanta diferença assim, tá? Quando a gente fala de o treino de hipertrofia, as pessoas associam o treino da musculação, tá? Mas é o seguinte: quando a gente faz a musculação, a gente tende a ganhar massa muscular ao longo do tempo. Lógico, se você fizer uma dieta adequada. Qual o papel da musculação no emagrecimento? Quando a gente tem massa muscular conservada no nosso corpo, quando a gente está ganhando massa muscular, a gente gasta mais calorias. E para quem quer emagrecer, se ela gasta mais calorias, ela perde mais gordura. Então a musculação ela tem essa capacidade de fazer você ganhar massa e perder gordura, que é o mundo ideal, tá? Porque assim você consegue algo que a gente chama de definição muscular. E isso é um processo de longo prazo, tá? Não é treinando ali por 3 meses que você vai ter um resultado absurdo. É a longo prazo, é pensar em 1 ano, pensar em 2 anos. Então, a musculação ela vai ter pouca diferença para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar massa, tá? O que é que vai fazer mais diferença? A forma como você está estruturando o seu treino. Você faz aeróbico,
qual momento você faz aeróbico? Quais são os exercícios que você está focando na musculação? É um exercício que trabalha um músculo pequeno, por exemplo, rosca direta para bíceps ou cadeira flexora. É só isso que você faz no treino? Ou você também faz exercícios compostos, como por exemplo agachamento, afundo, leg press, supino, puxada, exercício que trabalha mais de um músculo. Então, a forma que você faz o treino, ela vai ter um pouquinho de diferença, tá? As pessoas que querem emagrecer, não que elas precisem simplesmente fazer circuito, porque também é um certo mito, né, que rola por aí, que se você quer emagrecer, você tem que fazer circuito. Se você não fizer circuito, você não vai ter resultado. Não é bem assim. Se você fizer a musculação ali, os exercícios certos, 3 séries de cada um, 8 a 12 repetições, na média, tá? Você vai ter bons resultados no emagrecimento. Por quê? Você vai ganhar massa muscular, essa massa muscular vai gastar calorias e você vai perder gordura no longo prazo. Então esse é o papel da musculação no emagrecimento. Resumindo aqui, bem resumido, tá? E aí, surgiu mais alguma dúvida sobre isso? É um ponto importante nessa questão do déficit calórico, que é a desnutrição, né? O que acontece? Quando você corta vários alimentos, corta tudo de forma inadequada, não sabe nem o que está tendo na dieta, você pode acabar perdendo vários nutrientes nesse processo. Você acaba perdendo vitaminas, acaba perdendo minerais. E aí, os pontos mais importantes que eu falei, por exemplo, no caso daquela dieta que você corta gordura, e aí você acaba atrapalhando a regulação hormonal do seu corpo. Os hormônios acabam ficando prejudicados, a produção hormonal acaba ficando prejudicada. No caso das vitaminas e minerais, é a mesma coisa. Se você corta alimentos que são bons para o seu organismo, você está perdendo um nutriente. E esse nutriente vai te ajudar a ter um emagrecimento muito mais saudável e ter menos chance de você desenvolver uma doença, tá? Por qualquer motivo. Quando a gente tem uma alimentação adequada, uma nutrição adequada, a gente tem menos chance de desenvolver doenças crônicas, tá? Como por exemplo hipertensão, diabetes, problemas no sangue. Então, esqueça essa ideia de cortar vários alimentos, cortar tudo, simplesmente focar no déficit calórico. Não foque somente no déficit calórico. Pense no longo prazo. Faça um processo de emagrecimento consciente e consistente. Algo que você consiga manter, para que você não fique com fome o dia todo e no fim de semana tente descontar, buscar vários alimentos, ter aquela refeição do lixo o dia inteiro. Isso vai ser um problema. Então pense na manutenção, algo que seja fácil para você manter. E como é que você vai fazer isso? Buscando um profissional. O profissional ele vai desenvolver a dieta, a alimentação adequada para você. E ali isso é um treino, tá? Faça um treino ao longo do tempo, porque o treino também vai te trazer disposição, ele vai trazer regulação para o seu corpo, vai melhorar a sua composição corporal. Então isso é muito importante. Pense no longo prazo, não pense só no verão. Você pode sim fazer o projeto verão, faça o projeto verão, mas depois do verão continue e faça os outros projetos, projeto outono, projeto inverno, projeto de primavera, tá? Continue emagrecendo, continue melhorando a definição muscular, tá? Não foque somente em perder, perder, perder. Melhore a sua massa muscular, o seu músculo, e melhore a sua composição corporal de forma geral, tá? Isso é muito mais benéfico para a sua saúde e para o seu organismo. Tranquilo? Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha para falar. Responder aqui algumas dúvidas sobre esse tema, né, sobre o déficit calórico e o emagrecimento. Falei aqui também o papel da musculação nesse processo, o papel da musculação para quem quer perder gordura. E aí, foram as coisas mais importantes. Então, para você que está assistindo a gravação dessa live, pode comentar aqui o que é que você achou de mais interessante, o que é que você aprendeu que não sabia. Comenta aí embaixo. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar no meu direct, tá? Que eu vou responder lá para você.
Tranquilo? Então, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Quarta-feira tem mais uma live aqui no Instagram. Valeu, boa noite.